Hoje eu quero falar um pouco de uma pessoa que vocês talvez não conheçam. O nome dela era José Eugênio Soares e na madrugada de hoje ela nos deixou depois de 84 anos que com certeza mudaram a vida de muitas pessoas. Eu digo que vocês talvez não a conheçam porque quem se apresentou diante dos seus olhos na tela da televisão, tantas vezes te fazendo rir, refletir e até chorar, era o Jô Soares. E a minha intenção hoje é contar a história do José Eugênio, e não do Jô Soares, mas de como ele se tornou o amado e querido Jô. Além disso, eu vou relembrar aqui algumas das entrevistas mais marcantes e lendárias já feitas por ele em seus programas, para que juntos a gente possa não lamentar a sua ida, mas sim celebrar e relembrar a sua estadia. Então, se estiverem todos preparados, vamos lá. Ó, se você veio parar aqui por causa da thread que eu fiz sobre o dia em que o Jô se despediu do seu falecido filho ao vivo, que inclusive já tá com 1 milhão de views, muito obrigado a todo mundo, foi parar até na televisão, fica tranquilo ou tranquila que eu vou dar mais detalhes sobre isso lá no finalzinho, vou contar essa história toda. Mas aqui a gente vai em ordem cronológica. Nascido no ano de 1938, José Eugênio veio de uma família de diplomatas. Suas gerações anteriores já governavam alguns dos estados do país ainda no Brasil imperial, mas como algumas pessoas dizem, os artistas são escolhidos pela arte, e a eles só resta aceitar o chamado, mais cedo ou mais tarde. Nos seus anos de colégio, José Soares era um aluno dedicado, buscava perseguir a diplomacia de toda maneira, e por isso ele estudou bastante dialética, focando sempre em manter uma comunicação ativa e uma mente sã e intelectual. E aqui eu quero abrir um parêntese para apontar algo bem bacana. Não é louco como às vezes na nossa vida os nossos caminhos meio que se misturam um pouco? Constantemente eu penso na história do Steve Jobs, por exemplo, que na faculdade fez aulas de tipografia mesmo decidido a não seguir carreira no desenho industrial, e foi justamente o seu conhecimento tipográfico que o levou a criar um visual diferenciado no primeiro computador da Apple, porque tinha letrinhas personalizadas, sabe? O José Soares defendia que não havia conhecimento adquirido em vão, e tudo que ele aprendeu sobre dialética, conversas humanas, comunicação se tornou fundamental para que no futuro ele se tornasse um comediante diferenciado. As piadas sempre estiveram presentes na sua vida, mas misturando isso com seu poder comunicativo, a receita não poderia ser diferente do mais puro e simples sucesso. Foi assim que depois de alguns testes no ano de 1956, ele estreou no programa Praça da Alegria, da então recém-fundada Record TV. Eles precisavam de talentos e José precisava de um palco para mostrar tudo que ele era capaz. Então surgiu a combinação perfeita. Nos seus 10 anos de programa, as pessoas perceberam que José era um nome muito sério para se manter desse jeito, José. Ficou então nomeado aquele que o Brasil inteiro conheceria, o Jô Soares. Seu talento para comédia era tão variado e versátil que 10 anos depois ele foi chamado ainda pela própria Record a integrar o elenco de uma novela. Isso porque os produtores viam seu potencial para muito além do humor. Foi então que ele participou do elenco de Ceará contra 007, única novela que ele faria na vida inteira. Em 1971, ele foi recrutado por uma emissora que estava começando a abocanhar o mercado e que para isso precisava dos melhores entre os melhores. Assim, Jô foi chamado para estrelar o primeiro programa humorístico na história da TV Globo, chamado Faça Amor, Não Faça Guerra. O programa tinha um teor político muito elogiado na época, já que tocava em feridas relacionadas à Guerra do Vietnã e ironizava o positivismo norte-americano no próprio nome, né, que é Faça Amor, Não Faça Guerra, Faça Humor, Não Faça Guerra. Jô era uma estrela em ascensão sem precedente na emissora. A mistura entre o humor que agradava as massas e as entrelinhas que brincavam com os mais variados temas ao redor do mundo parecia a tônica perfeita. Isso porque Jô era um dos poucos humoristas considerados intelectuais que realmente dialogava com todas as idades, gêneros e tipos de pessoas de acordo com as pesquisas da emissora de aprovação feitas na época. Por isso, em 1981, ele foi convidado para ter o seu próprio programa, o mitológico Viva o Gordo. Aqui é muito importante falar de uma questão particular. Talvez seja de conhecimento de alguns aqui que Roberto Marinho e, por consequência, a Globo apoiaram a ditadura do golpe militar de 64. Então, em 81, o tema ainda era delicado e a emissora tentava deixar isso para trás por ter percebido sua postura absurda na época. E o primeiro artista a quebrar esse paradigma foi Jô Soares, porque ele podia. E aí a gente pensa como é louco, como através do humor a gente consegue se mostrar oposição e tecer críticas que são pertinentes, que até mudam a política em algum momento. Nas aberturas de Viva o Gordo, o Jô sempre aparecia com esquetes relacionadas ao autoritarismo opressivo do golpe militar e não tinha medo de colocar figuras como ex-presidentes para serem imitadas e satirizadas. No entanto, a liberdade tinha um preço. Cada vez mais os bastidores do programa apresentavam instabilidades e não demorou muito para que Jô começasse a se cansar dessa coisa toda, o que o levou a aceitar a proposta do SBT, que foi bem sacana e colocou ele para estrelar um programa chamado Veja
o gordo. É quase vivo gordo, de fato, para provocar mesmo a concorrência, claro. Mas não foi só por isso que Jô aceitou a proposta. Já era sabido naquela altura do campeonato que o humorista não queria só fazer comédia. O seu forte traço filosófico e político chamava por espaço, e foi justamente isso que o SBT ofereceu, dando para ele seu primeiro talk show chamado Jô Soares 11:30, que durou 11 anos. E aqui o humor ácido de Jô fazia com que ele quebrasse correntes de seriedade até mesmo entre ele e seu patrão, que era o Silvio Santos. Isso porque o nome do programa, que era Jô 11:30, nunca fez jus ao programa de verdade, porque supostamente ele ia começar 11:30. Mas se você conhece o SBT, você sabe que eles atrasam tudo, e já era assim desde aquela época. Então sempre que o Jô entrava, ele falava alguma coisa como: chegamos aqui, o Jô 11:30, só que são meia-noite, né? Mas tudo bem, tem nada a ver. E ele sempre fazia alguma piadinha desse tipo, e todo mundo começou a se acostumar. Então é uma coisa bem interessante como através do humor, através da piada, não só o Jô, mas vários humoristas conseguem pegar uma questão que é tabu, uma questão que causa tensão entre as pessoas que estão ali, tipo, gente, não pode atrasar, meu Deus, senão vai ser ruim. E ele fazia uma piada e ficava tudo bem, ficava todo mundo tranquilo em relação ao atraso, quando as pessoas viam que já não era um problema, já que era motivo de piada, né? Por isso que os humoristas sempre dizem que o humor é a última barreira, né, quando você supera alguma coisa. E de fato faz sentido, especialmente quando ele é bem feito e quando ele é feito de coração e não é pra forçar alguma situação. E aqui a gente já entra na seara das entrevistas. Em apenas alguns meses de programa, o Jô conversou com Raul Seixas e foi o último apresentador de televisão a entrevistá-lo na história. O grande diferencial do Jô 11:30 era que ele ia na contramão dos programas engessados de entrevista, que eram formais demais, maçantes demais, meio chatos assim, por assim dizer. O Jô não tinha medo de tocar nos assuntos polêmicos e conseguia fazer isso de uma maneira engraçada. Tanto que nesse programa ele ficou conhecido como o único apresentador do Brasil que conseguia arrancar algumas coisas de alguns artistas. Porque enquanto todo mundo via a polêmica como uma maneira de se crescer naquilo, o Jô tentava desconstruir a áurea pesada, mitológica ao redor da polêmica. Era muito comum nesses programas você ver os apresentadores chamando pela polêmica de uma maneira que parecia até ensaiada. Ele ia chegando aos poucos para depois pegar o entrevistado meio que de surpresa, para ele ter alguma resposta que fosse bombar. E o Jô já chegava direto no assunto, fazendo piada mesmo, e isso deixava as coisas mais leves, como eu acabei de dizer. Mas ao mesmo tempo ele era rígido quando tinha que ser rígido. Não à toa ficou famosíssima uma entrevista que ele teve com o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Na ocasião, o Collor olhava muito para a câmera, como se estivesse num debate político mesmo, tentando convencer o espectador. Mas aquilo não era um debate, era uma conversa. E o Jô deu um esporro nele ao vivo, pedindo para conversar olhando nos olhos, dizendo que se fosse diferente não ia dar para acreditar no que ele dissesse. E veja só, no final das contas não era para acreditar mesmo, né? O Jô foi tomando cada vez mais coragem e autoridade, chegando a entrevistar em 92, uma vez por dia, todos os acusados de fraudes e roubos no governo Collor. Não importava se não desse audiência por eles terem pouco conhecimento do público, pelo público não saber quem eles eram, o importante era a entrevista. Em 1995, os Mamonas Assassinas escolheram o Jô para dar sua primeira entrevista na TV. Isso porque Vivo Gordo era uma grande inspiração para a banda, que se vestia com fantasias até parecidas com aquela que o Jô usava na época. Ah, é? Então tá bom. Essa música foi inspirada no Capitão Gay. É inspirada no Capitão Gay. Caiu aqui o chifrinho. Pronto. Ó. Cadê? Tanto quanto másculo, aí com M maiúsculo. Vejam só os meus músculos. Minha pistola é de plástico, em formato cilindro. E as personalidades polêmicas que fugiam de entrevistas, com o Jô não precisavam ser comedidas para ir lá, porque elas sabiam que lá elas podiam ser elas mesmas. Não à toa, Tim Maia e Dercy Gonçalves foram no programa e você já pode imaginar a quantidade de xingamento por segundo, reclamação por qualquer coisa, porque eles sabiam que lá eles estavam em casa, sabe? Não gosto de você, eu digo, vai tomar no cu. O programa do Jô era como se fosse um playground no mundo das entrevistas, que era tão formal, engessado e difícil. O Jô agia como um amigo, mas como alguém interessado e rígido apenas quando tinha que ser. Hoje as pessoas exaltam muito o formato de podcast com câmera aberta, como se fosse uma conversa de mesa de bar, que muita gente fala isso, né? Mas esse conceito o Jô já estava talhando há muito tempo. Claro, antes dele, vários outros também, mas o Jô popularizou bastante essa questão aqui no Brasil. Em 99 o programa acabou de vez e foi pra Globo, e em 2000 ele fez a sua obra mais conhecida até hoje na Globo, que é o Programa
programa do Jô. E como era uma química fantástica. A vinheta de introdução que ficava na nossa cabeça. Eu não posso botar aqui, né, por causa de direito autoral, mas você vai lembrar da música com certeza. Inclusive, desculpa que tem pouco trecho de entrevista, de vídeo aqui de fato, é porque a Globo, no direito autoral, ela derruba o vídeo mesmo. E a banda também era parte do programa, né? A risada do Bira, o Derico, a galera toda. As interações dele com o pessoal na banda, a espontaneidade, ele tocando bongô no início do programa. Até mesmo nas críticas, ninguém esquecia do programa. As críticas, no caso, era de quando o Jô supostamente era grosso com algum convidado ou queria falar mais de si mesmo do que do convidado. E eu não nego que isso acontecia de vez em quando, mas eu particularmente nunca vi como um desrespeito. Na estreia do programa do Jô, a gente teve uma das entrevistas mais lendárias até então. Hebe Camargo, Nair Belo e Lolita Rodrigues simplesmente riram, se divertiram e até xingaram como nunca antes puderam fazer na história da televisão. Elas se sentiam finalmente em casa. E olha, é até difícil reunir as melhores entrevistas do programa do Jô, então eu queria pedir pra você dizer aqui nos comentários qual mais te marcou, e eu faço uma coletânea depois, eu juro. Porque uma característica do programa do Jô é que às vezes os entrevistados mais aleatórios geravam os momentos mais fantásticos. Só de cabeça, por exemplo, eu lembro de quando ele entrevistou um político gago que deixou ele sem ar, de quando ele entrevistou um mágico que deixou ele igual criança, querendo saber qual era o próximo truque, de quando ele chorou entrevistando Roberto Carlos, de quando ele se emocionou entrevistando Faustão. E pra galera que já tá na internet há um tempo, o programa do Jô foi pioneiro em mostrar as pessoas que faziam sucesso na internet na TV, o que até então era quase revolucionário. Cid do Não Salvo, Kibi Louco, Felipe Neto, Mundo Canibal, o E-Farsas, todo mundo foi lá antes mesmo do conceito de meme sequer existir. Em todos os seus anos de carreira, o Jô entrevistou simplesmente 20 mil pessoas. É um número que beira o impossível quando você para pra pensar. 20 mil histórias diferentes passando por você, sendo ouvidas e televisionadas pro Brasil inteiro. É surreal. E por fim, falando sobre a thread que eu fiz, né, é mais sobre a vida pessoal do Jô um pouquinho, o Jô Soares já teve um único filho, chamado Rafael. Ele era uma pessoa autista, dotada de imensa criatividade, trabalhava no radialismo. Porém, ele era uma pessoa muito tímida, introvertida, fazia tudo dentro da sua própria casa, no seu próprio quarto, comandava seu próprio rádio no seu quarto. No entanto, isso não o impedia de continuar trabalhando de forma exaustiva. Mesmo no seu quarto, Rafael nunca faltou um dia sequer, pois amava o que fazia. Quando ele faleceu aos 50 anos de idade, o Jô tinha um programa para gravar e foi dada a ele a opção de faltar à gravação para ser recuperado o acontecido. No entanto, o Jô recusou e disse que seguiria o exemplo do seu filho, Rafael. Na ocasião, ele disse que seu filho nunca faltou e ele também não faltaria. E ainda contou uma história muito linda, mas o que mais me chamou a atenção nesse relato foi o seu conceito sobre como vida e morte coexistem. Segundo o discurso do Jô, a vida continuava mesmo depois que uma pessoa ia embora. E é verdade, o mundo não para pra gente. Isso é uma lição bem interessante, uma reflexão que pode mudar muito o seu conceito sobre a existência, sabe? Você vai morrer, isso é uma certeza. E no dia seguinte, os lixeiros vão acordar pra tirar o lixo, os garçons vão servir as pessoas, os programas de jornal vão continuar sendo apresentados, mesmo sem você. Saber disso pode soar melancólico, mas ao mesmo tempo tira de nós o peso quase sobrenatural da morte. Faz a gente lembrar que ela é tão parte da vida e do ciclo natural das coisas quanto o seu próprio nascimento. Se o mundo continua o mesmo depois de você, o que te resta é fazer com que um dia, após a sua morte, o que você fez em vida continue ressoando nos ecos da existência. E isso, Jô fez com toda a perfeição do mundo. E a ele, eu devo meu muito obrigado. Eu queria contar uma história que dá uma ideia das coisas que eu aprendi com o Rafinha. Uma vez numa livraria, ele chegou junto ao caixa carregando uma dúzia de livros. Eu estranhei, eu falei, Rafa, peraí, é muito, 12? Não, escolhe 6. Ele falou, não, então não quero nenhum. Pensei que era uma malcriação, falei, como não quer nenhum? Não, eu prefiro não escolher. Mas por quê? Porque escolher é perder sempre. Claro, você escolhe um que você não escolheu, não vai. Hoje eu também não preciso escolher. Como ele nunca faltou ao seu trabalho, também não posso faltar ao meu. Um beijo do gordo e a vida continua, a vida sabe, é o que a gente veio fazer aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de me seguir nas outras redes sociais, que eu faço um conteúdo diferente em cada uma delas. TikTok, Instagram e Twitter, todas têm conteúdo diferente. Todos os links estão aqui na descrição. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado e deixa aqui nos comentários suas entrevistas preferidas. Até a próxima aí. Tchau, tchau.